trazer informações de eleições 2024 aqui na companhia de Elivaldo Barbosa, de Lívia Pessoa, que já estão conosco no estúdio, e do candidato Tony Kerley, do Partido Novo. Ele é candidato a prefeito de Teresina pelo Partido Novo e vai participar aqui de uma entrevista com a gente no Jornal do Piauí para falar a respeito de propostas e da fase de campanha também. Desejo uma boa tarde, candidato. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Elivaldo. E boa tarde a todos os teresinenses que nos assistem nesse momento. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, candidato e quem está assistindo. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Lívia, candidato Tony Kerley. Candidato Tony Kerley, já estamos aí há poucos dias aí do dia da votação. O senhor falava, antes do nosso início da entrevista, que esse momento é um momento de sola de sapato. Pergunto para o senhor, para começar essa entrevista, como é que tem sido essa experiência, esse contato com a população? Que respostas o senhor tem obtido? Qual é o resultado que o senhor tem percebido dos encontros que tem realizado desde o período da pré-campanha até aqui? Olha, Joelson, a gente tem percorrido toda a cidade de Teresina e conversado com o eleitor, mostrando que realmente tem uma candidatura alternativa a esses grupos da velha política, esses grupos tradicionais, que eu, enquanto economista, doutor em gestão, tenho procurado mostrar para a população que é possível fazer uma gestão técnica na cidade de Teresina. Diferente de outros candidatos que transformaram nos últimos 12 meses a política num balcão de fazer negócio, nós elaboramos 197 propostas para a saúde, para a educação, para o transporte público, mostrando que é possível tirar a Teresina do buraco em que se encontra. Muitos têm falado em uma eleição em primeiro turno. Hoje em dia tem pesquisa para todo gosto. Um coloca uma pesquisa de um jeito, outro coloca uma pesquisa de outro. Mas a gente tem falado com a população que é um momento da população analisar bem as propostas, cada candidato e os grupos que cercam esses candidatos. A eleição decidida em primeiro turno só é benéfica para candidato que compra voto. A população tem que analisar e analisar com muita calma, porque uma decisão errada pode custar a vida da população pelos próximos 4 anos na nossa cidade. Candidato, falando sobre as suas propostas, no seu plano de governo, uma delas para a saúde é a criação do cartão de saúde de Teresina, que seria um certo tipo de plano de saúde público para que usuários do cadastro único se utilizassem do serviço privado. Isso não cria um distanciamento do foco de cuidar da saúde pública? Não seria um paliativo? Não, Lívia, porque o que a gente explicou é que nós pretendemos reestruturar o sistema público de saúde. A gente pretende, inclusive, fazer concurso para ampliar a vaga de profissionais de saúde, principalmente na prevenção. O que é visto, às vezes, como um gasto público, é comprovado cientificamente que cada R$1 investido em prevenção, a gente consegue economizar R$3 em assistência. Só que uma das nossas propostas, que é reestruturar os hospitais de bairro e o HUT, isso leva alguns meses. Não tem como você fazer uma reforma em todos os hospitais de bairro, equipar do dia para a noite. Nesses meses iniciais, a gente propõe dar à população um cartão chamado Saúde Teresina. Então, é uma medida provisória. Isso, seria algo para os primeiros meses de gestão, os primeiros 12 meses de gestão, em que os usuários cadastrados no CAD Único, aquelas famílias mais carentes que estão na fila de consultas e exames, poderiam utilizar a rede privada para fazer suas consultas e exames. E a gente pretende fazer isso com um orçamento de 200 a 300 milhões anos, que a gente já viu que é possível conseguir com a revisão dos contratos públicos na saúde. Teresina tem um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões por ano. Esse dinheiro é muito mal gasto, é um gasto ineficiente. A gente, analisando o orçamento enquanto economista, conseguir verificar que é possível a gente aplicar melhor esse dinheiro público. Mas quanto aos preços praticados desses atendimentos, haverá um tipo de negociação? Porque, normalmente, os hospitais e os médicos, eles lamentam os valores que são pagos, por exemplo, pelo SUS, pelos procedimentos médicos. Esse valor é o valor do SUS? É um valor maior? Como é que vai funcionar? A gente utilizaria a tabela do IPMT e da rede credenciada do IPMT. Veja bem, não é usar o IPMT para bancar isso.
mas as empresas privadas que já são cadastradas no IPMT, que já cumprem a tabela do IPMT, que é o Instituto da Prefeitura para o Plano de Saúde dos Servidores Municipais. Essa mesma tabela seria utilizada essas mesmas empresas cadastradas do IPMT, mas o recurso não vem, deixando bem claro, do IPMT, vem dessa revisão dos contratos da saúde. Que aqui o eleitor que nos assiste nesse momento, não é menino, sabe que tem muita coisa que vamos dar o nome aqui de gasto ineficiente, para não dar outro nome, já que eu não tenho provas nesse momento para apresentar aqui, que a gente pode economizar muito desse orçamento de 1 bilhão e 600 milhões da saúde. O senhor acompanhava aqui conosco os 10 minutos reservados à propaganda eleitoral sem o Partido Novo, mesmo tendo representação no Congresso Nacional nas duas casas. É motivo até de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, em que essa ação, essa bandeira já é página virada na expectativa do partido. Olha, Livaldo, o sistema é bruto, como já diria a frase do filme Tropa de Elite, né? A gente começou a campanha aqui em outubro do ano passado, na época pré-campanha ainda. Batemos numa pesquisa em dezembro 1%. Quando chegamos final de janeiro, 1,8%, em março, 4,5%. Teve pesquisa registrada em junho que nos colocou com 6,8%. À medida que nós crescemos, começamos a incomodar os grandes grupos e os grandes partidos, porque eles viram que a nossa proposta de gestão é uma proposta de gestão técnica, sem amarras. Eu não tenho negociata com nenhum outro partido. Nós colocamos, por exemplo, como proposta para os secretários da Prefeitura de Teresina fazer processo seletivo e não fatiar a Prefeitura entre vários partidos. Isso começou a incomodar. Nós participamos, inclusive, do debate aqui da Cidade Verde, que foi um debate muito democrático. Muitos analistas políticos colocaram a gente como vencendo aquele debate, além de outros 2 debates, e aí começaram a nos tirar do processo, né? Começaram a nos tirar dos debates de outras TVs, e isso é o sistema agindo contra uma candidatura que vem do próprio cidadão. Eu não tenho nenhum acordo com ninguém do governo, com ninguém da prefeitura, com nenhum político tradicional, então tudo que eu tenho feito é propor uma gestão técnica para a cidade de Teresina. É óbvio que o sistema não iria aceitar isso calado. O senhor acha que existe uma dificuldade do brasileiro entender o tamanho do Partido Novo? É um partido que tem representação no Congresso, mas não chega forte em todos os estados do Brasil. Tem um governo de um estado que tem o maior número de municípios do Brasil, que é Minas Gerais, mas não tem competitividade nas eleições presidenciais. Qual é o tamanho exato do Partido Novo e como ele tem cumprido o papel na avaliação do senhor dentro desse processo de discussão política do país? O nosso tamanho, Joelson, é porque a gente faz uma gestão técnica. Em Minas Gerais, o nosso governador do nosso partido, ele pegou um estado, 40 anos de gestão do PT e do PSDB, e hoje bate recorde na geração de emprego. É o estado com a melhor média nas escolas estaduais, nas escolas públicas, no IDEB. É um estado que bate recorde de arrecadação, de atração de investimentos externos. Na Prefeitura de Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina, que é gerida pelo nosso partido, a gente bateu agora na revista Isto É como a melhor cidade, Joinville, para se morar no Brasil, atraindo pessoas de todo o país. Tamanhas são as condições favoráveis da cidade. É um novo modelo de gestão que a gente se propõe. Crescer com alianças, com esse toma lá da cá, com esses acordões, como a gente tem um blocão de 13 partidos do candidato do governo do estado do PT, como a gente tem um outro bloco formado por outros 3 partidos do candidato Silvio Mendes, a mesma coisa do doutor Pessoa. Você acha que todos os outros 2 candidatos que falam em polarização, tem senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores apoiando eles. Eu quero falar com você, teresinense, e te perguntar, você acha que é só porque eles têm as melhores propostas, porque eles são mais bonitos do que outra pessoa, porque eles têm a melhor conversa? Não, é porque tudo isso foram feitos negociatas, um toma lá da cá. A prefeitura já tem nesses outros grupos suas secretarias completamente fatiadas. E o nosso modelo, a gente propõe um modelo técnico de gestão competente
competente, eficiente para a cidade de Teresina, em que, para crescer, eu não estou disposto a vender meus princípios e valores, a ser um militante de um partido e estar dizendo que eu quero votos de pessoas de outro partido, como, por exemplo, um candidato do PT diz que já chegou a ser chamado de Fabionaro, por exemplo, como o candidato Silvio Mendes, que dá entrevistas o tempo todo elogiando o presidente Lula. Todos os meus princípios e valores são inegociáveis. A minha posição de 12 meses atrás são as mesmas posições até hoje. Eu não mudei o meu discurso, eu não mudei a minha fala para ganhar uma eleição. Enquanto que para outros vale tudo, para mim vale a decência, vale a ética. Candidato, o senhor trouxe um discurso bem antissistema, né? O senhor falou, inclusive, parafraseando do Tropa de Elite. O senhor também citou exemplos como Romeu Zema, de Minas Gerais, tem também Deltan Dallagnol, que foi um grande representante aí do grupo do Partido Novo, e todos esses também se qualificam como antissistema. Mas eles também se aliaram com figuras de direita e de centro-direita. O senhor fala que não vai, mas colocando de lado a eleição de 2024, o futuro político do senhor não se coloca nessa possibilidade de se aliar com figuras de direita e de centro-direita? Olha, Lívia, eu coloquei o meu nome para participar do processo político da cidade de Teresina. Eu nunca fui candidato a nada, para quem está assistindo essa entrevista e me vendo pela primeira vez. Sou um professor universitário, sou economista, sou administrador, tenho um mestrado e um doutorado na área de gestão, já ganhei prêmios internacionais de publicações na área de gestão. Eu tenho uma história de decência, de honradez. Quando eu vi os mesmos grupos políticos se colocando para a Prefeitura de Teresina, gestões do passado, a gestão atual, essa gestão, o candidato do governo do Estado do PT, que está um grupo há 20 anos e só sucateando o nosso Estado. Quando eu vi que eram as mesmas pessoas, eu cansei de ficar só reclamando e decidi colocar meu nome à disposição da população. Minha história é de honradez nessa cidade. Enquanto professor universitário há 14 anos, eu já formei mais de 15 mil profissionais aqui em Teresina, em diversas áreas. Então, eu nunca troquei meus princípios e valores por nada. É isso que você vai ver nesta eleição e em qualquer outra que eu participe futuramente. Mas nós acreditamos que ainda temos a possibilidade de ir para o segundo turno, porque a maioria do teresinense não decidiu ainda em quem votar para prefeito. Quando você pega uma pesquisa espontânea, o número de indecisos ainda é muito alto. E quando a população perceber que tem uma alternativa diferente a esses grupos da velha política, que não fizeram as mudanças por Teresina, que elaborou 197 propostas claras, com responsabilidade fiscal e sem mentir, sem enganar, o teresinense vai perceber que tem, enfim, uma alternativa para escolher para a Prefeitura de Teresina. O senhor pretende elevar o tom nessa reta final do discurso para se diferenciar na disputa? Olha, Elivaldo, a gente tem crescido significativamente a cada mês com propostas. Quem acessa as nossas redes sociais, convido a seguir lá no Instagram, Tony com 2 N's e Y, vai ver todas as nossas propostas para diversas áreas. Mas nós temos mostrado também o que os outros têm feito de errado, sempre com gestão. Nunca ataquei a honra de ninguém, nunca vim falar de família de ninguém, eu falo de combate à corrupção, de que não podemos aceitar um candidato, sequer teresinense, para a Prefeitura de Teresina, gerir um candidato que já foi condenado por improbidade administrativa, outro candidato que ele pode até ser uma pessoa decente, mas as pessoas do seu entorno, o grupo dele, são pessoas que já estiveram envolvidos em operação da Polícia Federal. Todos são farinha do mesmo saco. Está na hora da gente colocar uma alternativa diferente, Elivaldo. Desculpa, perdão. Fica à vontade. Mas eu ia fazer uma pergunta em relação àquilo que o senhor colocou até em determinado momento na sua campanha, que foi o abacaxi que seria, né, administrar a cidade de Teresina. O senhor fez ali ao longo do período, inclusive da pré-campanha, o senhor fez uma série de listas dos pontos que o senhor pretenderia atacar na gestão da Prefeitura de Teresina, caso chegue a ela, para enfrentar as dificuldades que o teresinense tem vivido no seu dia a dia. Qual é o ponto que o senhor colocou como prioritário, o senhor já falou sobre saúde, e que pode ser um caminho que o senhor deve apresentar, que pode ser um dos exemplos da gestão que o senhor pretende fazer na cidade de Teresina? Além de saúde, Joelson, eu tenho falado sobre educação, a gente colocar creches e escolas em tempo integral. Tenho falado em a gente ter um IDEB municipal, que seria uma prova a cada 3 meses, em que nós verificaríamos as dificuldades de aprendizagem dos alunos. As escolas,
que melhorarem essa dificuldade de aprendizagem ao longo do ano. Ao final do ano, quem bater a meta desse DEB teria um 14º salário, todos os profissionais da educação daquela escola que bateu a meta. Com isso, você conseguiria, ao longo desse processo, melhorar a aprendizagem dos alunos, que eles iriam aprender o que tem dificuldade em matemática, em português, em ciências, no outro turno de estudo, e você valorizaria os profissionais da educação com esse 14º salário. Transporte público, a gente tem falado em fazer uma integração com o metrô, com uma estação de integração apenas, nesse primeiro momento, na Praça da Bandeira. O usuário ele quer duas coisas: uma tarifa mais barata do que a cobrada hoje e mais ônibus em circulação que não passam, e a frota diminuiu muito. A gente tem falado muito em como fazer isso e já colocamos mais de 20 propostas para o transporte público. Segurança, falamos em utilizar melhor a Guarda Municipal, dobrando o seu efetivo, que hoje são de mais de 300 homens para 600 homens apenas no primeiro ano, e sistemas de monitoramento por toda a cidade, para que com câmeras nos semáforos nós possamos identificar pessoas que têm mandato de prisão em aberto. Sobre meio ambiente, a gente tem falado em utilizar os parques municipais e promover turismo e atrações musicais com cultura, com artes, com dança nesses parques ambientais, envolvendo lazer, cultura e meio ambiente. Utilizar melhor os rios da cidade para a produção da agricultura na zona rural de Teresina. E temos falado também, ainda em meio ambiente, sobre cuidado aos animais. Programa de castração, programa de microchipagem, programa de atendimento veterinário para esses animais. Em diversas áreas, nós temos elaborado inúmeras propostas. Mas, para finalizar esse ponto, Joelson, eu queria que você, teresinense, refletisse. Enxergue Teresina como uma empresa, ou como a sua casa, ou como uma grande fazenda que você tem. Você colocaria para gerir essa cidade, para gerir essa empresa, uma pessoa que já foi condenada por improbidade administrativa, uma outra pessoa que já não faz gestão há muitos anos, que já está afastado da vida pública, já está aposentado como atividades de gestão há muito tempo? Você colocaria para gerir a cidade um prefeito como o doutor Pessoa, que sucateou a cidade de Teresina? Ou você colocaria para gerir a cidade de Teresina um economista, um administrador, um doutor em gestão, uma pessoa que está rodando? Eu rodei ontem 143 quilômetros dentro da cidade de Teresina. Isso foi marcado no meu carro. Eu estou rodando 8, 10 bairros por dia nessa cidade. Teresina precisa de um prefeito que tenha garra e não desses políticos de carreira que ficam sentados no ar-condicionado e não resolvem os problemas da população. Eu quero agradecer ao senhor, candidato Tony Kerley, do Novo. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Agradeço você, Joelson, Lívia, Elivaldo, a todos os teresinenses, e vamos parar a Teresina de escolher os mesmos políticos de sempre. Se você quer uma Teresina diferente, se você não quer passar mais 4 anos sem saúde, sem educação, sem transporte e sem segurança, vote 30, vote professor Tony para a verdadeira mudança.